Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Além da Matéria. Me chamo Rafael Tomari e hoje vamos tratar sobre o Brasil, desde a origem até agora o momento. Acompanhem com a gente. Olá, Sara, seja muito bem-vinda. Olá, Rafael, que bom que a gente está aqui hoje. Estou muito feliz porque o tema é falando da onde a gente vive, Brasil, a origem, a história, conhecer do lado mais espiritual, porque muitas vezes a gente conhece a história do Brasil em formato normal, mas e o além da matéria? Como que funciona o Brasil fora do que a gente vê? Nossa, o Brasil ele é considerado muitos tratados, né, espiritualistas, e a gente vê mesmo energeticamente um país diferenciado. E é um país diferenciado porque a gente é chamado aqui, né, de coração do mundo, pátria do evangelho, e não é à toa. Porque o Brasil ele se configura, em termos do mundo, como um chakra cardíaco da Terra. É um lugar que tem uma passagem, como se fosse um portal espiritual muito forte, tanto pelas cidades intraterrenas que a gente tem no Brasil, quanto pela facilidade de chegar no Brasil certas energias espirituais, de chegar e de ter acesso de, inclusive, presenças extraterrestres. E a gente tem uma história de acolhimento também, né? No sentido de que é um país, uma natureza que acolheu vários povos. Então o Brasil ele é muito diferente dos outros países pela diversidade, pela cultura que tem uma miscigenação muito grande. Então ele é visto, principalmente na parte da transição planetária, como um celeiro, como um lugar que vai ainda abarcar muito mais pessoas do que hoje está aqui. Nossa, então futuramente eu posso imaginar que o Brasil ele vai ser um centro onde vai receber muitas e muitas países vão vir para cá, essas pessoas? Seria algo assim? Sim, porque nesse momento de transição, de também de instabilidade mesmo da própria natureza, catástrofes, e o Brasil ele tem uma certa proteção em relação a isso. Você vê que a gente não tem terremotos, a gente não tem furacões, a gente tem a natureza do Brasil ela é mais estável, justamente para dar essa possibilidade de crescimento para o povo. O que a gente precisa é desenvolver cada vez mais as pessoas, né, que estão aqui tendo um despertar maior, né, porque eu acho que isso vai fazer esse casamento perfeito entre a natureza e as pessoas que habitam o país. Né? Legal. Eu estava lendo recentemente sobre o mestre Kuthumi e um dos pontos que ele colocou é que vão ter pessoas que vão para essas cidades intraterrenas que você comentou, para naves intergalácticas, naves terrestres. Você podia explicar um pouquinho melhor a diferença, como funciona cada um? Sim, na verdade o que acontece é que as pessoas elas vão, na verdade, se comunicar cada vez mais, principalmente nesse momento de expansão planetária, vai ficar cada vez mais aberta essa comunicação de diferentes planos, de diferentes dimensões. E o Brasil ele vai ter um papel fundamental nessa comunicação, de receber mesmo essas informações que vêm tanto com a sabedoria do intergaláctica, né, tanto do cosmos mesmo, quanto a sabedoria intraterrena. Então aqui também eu acho que uma coisa que é importante é que tem uma abertura para manifestações de fé, para manifestações de espiritualidade. Por mais que a gente tenha inúmeras coisas que a gente tem esse conhecimento que a gente precisa melhorar, isso é inegável, né? Nós temos uma abertura maior para considerar o que é invisível, para considerar o místico, para considerar a espiritualidade, que na verdade é o que é a essência de tudo, né? Muito bom. E voltando até um pouquinho do que a senhora comentou, a gente estava falando muito dos povos, né? Sim. Brasil tem um povo diferenciado e aí existe algum motivo para o Brasil ter essa cultura tão diversificada? Uma pessoa que viaja para o Nordeste e viaja para o Sul e viaja para o Sudeste falam que são outros países. Como que funciona isso espiritualmente dizendo? Existe um porquê que na verdade é uma vontade de não ficar uma coisa totalmente homogênea, sabe? O heterogêneo ele traz crescimento. Então é um país que pode movimentar muito ainda, porque querendo ou não, a gente tem essas diferenças todas, mas também a gente não pode esquecer que a gente tem umas das desigualdades maiores em termos econômicos também do mundo aqui. Justamente para que haja espaço para a gente movimentar, para ter esse momento de um olhar o outro, para ter essa questão de justamente as pessoas crescerem nessas diferenças. E olha que interessante, né? No mundo empresarial, só agora está tendo um movimento de ter a diversidade. Então, nas empresas, antigamente, era só um tipo de pessoa e tem que pensar igual eu, tem que fazer igual eu, e agora existe até metas, onde as empresas têm que ter uma quantidade de mulheres, diversidade, todos os tipos de cores. Então,
com isso, eles identificaram que existe um crescimento maior e as pessoas conseguem chegar muito mais longe quando você tem uma diversidade. E nas empresas que todo mundo no mesmo padrãozinho, essa empresa está fadada a cair em algum momento ou ela não prospera. Então é bem isso. Só agora, né, o mundo empresarial está trazendo algo que já acontece no mundo há muito tempo. Eu acho bem interessante isso. Muito interessante, só agora que eu acho que o mundo empresarial percebeu que o mundo espiritual já estava fazendo, né? Que na verdade é colocar dentro de um mesmo país, de um mesmo ambiente, muitas diferenças, porque eu acho que isso incita ao crescimento. É lógico que tem aí muitos desafios, porque para a gente crescer, a gente precisa querer crescer, querer enxergar o outro, querer melhorar, mas eu acredito que, eu posso dizer que o Brasil é um país de oportunidades. E ele é visto na espiritualidade como um grande país de oportunidades. E para quem está pensando em sair do Brasil? Vamos lá, a pessoa falou, eu vivo aqui no Brasil, não estou satisfeito, pensando no futuro, seria uma boa estratégia? Como que, eu sei que tem muitos fatores que podem envolver, eu sei que podem ter muitas situações, mas qual que seria um aviso assim, olha, seria legal manter um pouco mais, seria legal sair, como que... Olha, para o futuro, né, para tudo que a gente ainda espera que vai acontecer, o Brasil ele realmente tem muita esperança de ser um lugar que vai trazer essa redoma, uma proteção maior para tudo que vai acontecer em termos de transição planetária. Então, eu acredito sim que o Brasil tem potencial e não acho que é saindo todo mundo do Brasil que a gente resolve o Brasil. Eu acho que a gente ficando e querendo melhorar o Brasil. Como? Melhorando nós mesmos, melhorando o lugar que a gente vive. Às vezes a gente fica, nossa, como que eu vou fazer? Mas se melhora o lugar que você vive, melhora o campo de atuação que você tem, que se todo mundo fizer isso, a gente melhora o país inteiro, né? Agora, eu acho que sim, tem as linhas kármicas, né? Tem pessoas que precisam sair para viver certas experiências. Então, assim, mas a questão é que o Brasil tem sim um potencial para ser um país que vai agir muito na transição planetária, tem sim. Tem gente que fala até inclusive que ele tem um potencial econômico, todo mundo fala, né? Um potencial de recursos, e é verdade. O Brasil ele tem uma riqueza natural, ele tem uma riqueza de recursos e ele tem uma estabilidade em termos de clima que ajuda a gente a ter esse potencial. Falando do Brasil, essa questão da água, do aquífero que temos hoje, que é enorme embaixo do Amazonas, é algo que temos que realmente nos preocupar, porque futuramente a gente não sabe como vai ser o mundo, né? Sim. E ter essa quantidade de água, que é o maior que tem no mundo, é interessante. E aí, voltando também um ponto, quando a gente está falando do Brasil, e hoje vivemos num mundo que está tendo muitas discussões, principalmente nesse momento de eleições. Então eu vejo famílias brigando, amigos discutindo, gente sendo excluído das redes sociais. Eu acho sim, que estamos num fervor muito grande. Como que a gente pode ter uma certa esperança, o que a gente deve fazer, independente de quem for eleito? Bom, o Brasil a gente não pode esquecer, eu acho que o mais importante nesse momento, que a gente está muito polarizado politicamente, que a gente está muito inflamado, os nossos corações, de todos, né, assim, com toda essa situação, porque não é só a questão política, é tudo, né, assim, a econômica também, tudo isso está pegando pós-pandemia. Então eu acho que a gente não pode esquecer que é um país, que não são, por mais que a gente esteja polarizado, não são dois países, que no final das contas, independente de quem for eleito, vai ser eleito para governar um país como um todo. E um país que a gente, que nem você falou da água, é um país rico em recursos, é um país que ele é acolhedor na natureza dele e que a gente deve cuidar desse país, todos juntos. E eu acho que a melhor forma de cuidar é o amor, porque a destruição, a gente ficar querendo mal para o outro, a gente querer destruir, isso vão ser pensamentos destrutivos que atrapalham a psicosfera do nosso país. Então eu acho que a gente não deve buscar não ter pensamentos agora destrutivos, pensamentos de querer o mal. Eu quero o mal para aquele candidato. Não, eu acho que a gente pode falar assim, eu quero bem para o meu candidato, mas o outro candidato a gente não precisa ficar querendo mal nem para ele, nem para quem acredita nele, nem para os nossos familiares no grupo de WhatsApp, porque eu acredito realmente que a transformação do mundo, e principalmente do Brasil, vai vir através do amor, vai vir através do diálogo, vai vir através da união de forças, mesmo forças que são diferentes. Que é isso, é na diversidade, é na diferença. Se a gente se une, a gente consegue se enxergar e a gente consegue construir um lugar melhor.
Então eu acredito que nesse momento o que a gente precisa é distensionar a psicosfera, que está muito bélica, está com muito ódio, com muita raiva, e tentar emanar um sentimento de amor, de esperança, de entendimento, e entender que independente do resultado da eleição, que vai ser hoje, vai ser, na verdade, um Brasil só que vai ser governado, não vão ser 2 ou 3. Então, para a gente finalizar, muito obrigado, Sara Carvalho. Para a gente finalizar, eu estou pensando, vamos dizer que o meu candidato não ganhou. Que sentimento eu devo emanar na hora que eu souber o resultado? É difícil, né? Porque é uma frustração. Eu sei que é humanamente difícil, mas eu acredito que eu acho que a melhor forma de terminar hoje o dia é em oração. O que eu posso dizer que a espiritualidade espera é que a gente termine o dia de hoje orando. Orando para que, independente de quem ganhou, que ele possa fazer o melhor. Que ele possa receber realmente muita ajuda espiritual para tomar decisões melhores, porque essas decisões de quem ganhou, independente se é quem eu gosto, quem eu não gosto, eu concordo ou não concordo, vai ser essa pessoa que vai governar o Brasil para mim, para os meus filhos, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu nem conheço. Então eu acho que a gente deve terminar o dia de hoje orando, pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade para que ilumine realmente essa pessoa que ganhou, para que ela tome melhores decisões, independente se foi quem eu quis ou não. Porque, na verdade, a gente não pode esquecer, é um Brasil, é um país. E nesse momento, não ajuda a gente injetar violência, a gente injetar raiva, a gente injetar essas coisas no nosso país. Eu acho que o que ajuda é a gente injetar um sentimento maior de fraternidade, de amor e sim, de uma esperança que vem através da oração. Nossa, que sabedoria. Vamos orar muito, né? Porque Vamos. precisamos. Vamos reatar as amizades, né? Vamos reatar as amizades. Porque eu acredito que, independente das crenças, independente do que cada um acredita, existe o amor, existem outras coisas que nos unem, né? Então vamos nos unir de novo, porque separado ninguém constrói nada. Né? Você já viu uma construção de um prédio, todo mundo separado? Não, né? O eletricista ele tem que conversar com a parte hidráulica, que tem que conversar com a parte estrutural. Então, para a gente construir qualquer coisa, não é na separação. Deus não age na separação. Deus age na união. Né? Então, que a gente possa, nessa união, retomar aí os nossos rumos e entender que é importante, às vezes, essas polarizações para o movimento acontecer de desenvolvimento, mas que, na verdade, no final das contas, é um Brasil, um país. Muito obrigado, Sara Carvalho. Eu que te agradeço. Para vocês que estão acompanhando, então, para hoje fica o recado. Vamos orar, vamos rezar para que tudo ocorra certo para o Brasil e que nesses próximos 4 anos a gente seja próspero, independente de quem for eleito. Bom, para vocês que curtiram muito o que a gente está conversando hoje, falando do Brasil, vai lá, dá um joinha, dá um like, comente e também pode colocar sugestões de próximos temas. Eu desejo para vocês uma ótima semana, ótimos anos para todos nós.